Muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Promovendo Saúde. Esse último domingo, dia 20 de março, foi o Dia Mundial da Saúde. E hoje nós vamos falar sobre maneiras como nós podemos cultivar a felicidade em tempos de raiva, em tempos de tanta incerteza, de tantas mudanças. Você acha que esse assunto é importante para você, para a sua vida? Você acha que felicidade é uma utopia? É desnecessário nós falarmos sobre isso? Ou você já percebeu que o seu estado interfere totalmente nas suas reações e como você vai lidar com as situações e como isso é importante para o seu bem viver? Não é exagero, não é ilusão, não. Mas quem vai explicar melhor sobre como nós podemos cultivar a felicidade, como nós podemos lidar com a raiva, né? Será que é crime sentir raiva? É a especialista em gestão das emoções e gerenciamento da raiva, Patrícia Santos. Seja muito bem-vinda ao Promovendo Saúde. Que delícia estar aqui com você de novo. Muito obrigada, Isabela. Que delícia poder falar sobre esse assunto tão forte que é como gerenciar as nossas emoções, a raiva. Olha, Patrícia, nós já estivemos em outros momentos, mas agora vamos começar do zero, tá? Eu sei que tem outras pessoas que estarão aqui conosco. Muito obrigada a você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Vão ser 45 minutos do tempo dessa grande especialista que pode nos ajudar a viver melhor. Então, mande sua pergunta, seu comentário. Se quiser discordar, também melhor ainda, né, Patrícia? Assim a gente cresce no conteúdo. E eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite para a gente falar sobre felicidade em tempos de raiva. E já vou trazer aqui a minha experiência. Eu recusei a ideia de que eu sentia raiva por muitos anos da minha vida. Isso não contribuiu em nada para o meu desenvolvimento, pelo contrário. Né? Só aos 30 e poucos anos que eu olhei para trás e falei, nossa, mas por que eu não lidei melhor com esse sentimento? Então, Patrícia, sentir raiva é bom, é ruim? Eu posso escolher sentir raiva? Como é? Lidar com a raiva primeiro. Bom, primeiro ela faz parte do nosso pacote básico de emoções. E como geralmente a gente liga a raiva com a agressividade, e a nossa cultura diz: olha, é feio ser agressivo, quando vai para a escolinha, diz: não bate no coleguinha. Então a gente acaba crescendo, achando que sentir raiva é feio. A mesma coisa acontece quando a pessoa que quer se cuidar de si fala, nossa, como ela é egoísta, né? E às vezes não é que ela é egoísta ou ela está pensando mais nos outros, é que tem momentos na vida que ela tem que parar para cuidar dela para poder cuidar dos outros depois. Sentir raiva faz parte do nosso pacote básico de emoções, você já sai de fábrica com ele não, a raiva ela não é nem boa e nem ruim. Ela é simplesmente uma emoção que ela acaba surgindo em 6 segundos, ela é muito rápida. Apesar de ser básica, ela pode estar escondendo uma outra emoção, e isso é que a gente tem que ficar muito atento. Que é, será que eu estou triste? Será que eu estou frustrado? Será que eu estou com vergonha, muitas vezes, de algo que eu fiz? Então, para não mostrar minha vulnerabilidade, eu ter que pedir desculpas, eu acabo agindo, então, com raiva. E a gente também tem que lembrar que o problema não é a emoção em si, mas é o que você faz quando você a sente. Que se você realmente não souber gerenciar, esse pode ser o grande problema. Olha, vou deixar aqui uma pergunta para quem está nos acompanhando, né? Você tem raiva de quê? Só para a gente poder ter aqui alguns elementos, né, para a gente trazer aqui para a nossa prosa. Patrícia, repete, por favor, em quantos segundos eu posso sentir raiva a partir de uma situação? 6 segundos. É muito rápido. É a amígdala no cérebro que ela aciona toda vez que ela se sente de alguma forma ameaçada. Essa ameaça ela pode ser real ou pode ser completamente fantasiosa, né? Alguma coisa que você, eu achei que a pessoa vai me demitir, eu achei que a pessoa não foi com a minha cara, eu achei que aquela pessoa vai me assaltar. Pode ser simplesmente um achismo seu, mas que vai fazer também ela acionar. O que acontece com a história da nossa amígdala que está no cérebro? Ela aciona a suprarrenal, fala, ó, estamos com um problema, prepara o corpo para ação. E prepara, jogando cortisol, adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. O cortisol já é conhecido como o hormônio do estresse. Essa adrenalina vai fazer o seu coração bater mais forte. Você já ficou com a sensação que o teu coração ia sair pela boca? Pois é, foi essa descarga de adrenalina que deu.
E prepara o quê? As mãos e as pernas para uma luta ou fuga. Então a pessoa fica com muita energia, energia mesmo nas musculaturas das mãos e das pernas. Não estou justificando, mas é por isso que no momento de raiva, às vezes a pessoa bate uma porta, chuta uma parede, né? Pode até bater em Ódio. alguém, joga um celular na parede na terceira parcela ainda, fala: "Meu Deus, né, que eu fiz?". Ou fala, né, às vezes é a língua que fica afiada, né, dá uma cutucada no outro só para dar aquela provocada básica. Fala: "Meu Deus, não parecia eu", não, não parecia, mas era você. O problema é que você estava com o rato da amígdala, porque quando essa amígdala aciona, ela desliga o nosso pré-frontal, que está aqui atrás da testa, que é o que faz você ponderar, pensar, analisar e pensar nas consequências. Quem nunca já não deu uma estourada sem ver quem é que estava por perto? Às vezes a gente dá uma explodida e fala: "Ai meu Deus, a criança estava aqui do lado e assistiu, né". Fala: "Olha, eu não sou sempre assim", né. Espero que você não seja sempre assim, mas você ficou assim. Tem horas que eu tenho que dar um para-te quieto em alguém, tem que botar limite, isso aí faz parte, senão quem engole muita raiva fica com a cabeça que é um pântano, né. E acaba muitas vezes mais doente ainda do que aquele que fica explodindo o tempo inteiro também. Os 2 são ruins, né, explodir o tempo inteiro ou engolir, não faz bem para ninguém. Aquela pessoa que recusa a ideia de sentir raiva, ou seja, que alguma coisa incomodou e provocou raiva, que só fica engolindo a raiva, ela pode viver o que a médio e longo prazo? Um câncer, insônia, em algum momento essa raiva ela vai aparecer, ou somatizando em doenças físicas mesmo, ou muitas vezes eles usam um termo chamado dump, que é você, por exemplo, você está frustrado no trabalho, teve um problema com algum fornecedor e você acaba descontando no teu parceiro, ou nas crianças em casa, ou num garçom que foi fazer um atendimento que não estava exatamente aquilo que você gostaria. Então, a gente sem querer, a gente guarda essa emoção, né, que é forte e acaba transbordando, o dump é isso, você transborda para uma outra situação. Muitas vezes num trânsito, né, alguém te corta, ou acaba, sei lá, encostando um pouco no seu carro, então a pessoa já sai dando tiro, e às vezes nem era por aquele problema, né, eram outros que vinham acontecendo e foi como uma panela de pressão, ela vai guardando a pressão. Se não sair um pouquinho o arzinho, o que que ela acontece? Ela explode, né, então eu tenho que ter válvula de escape, porque se eu não tiver válvula de escape, vai explodir, e aí é que começa o gerenciamento da raiva. Qual a relação da raiva com a saúde mental? Porque quando você traz o exemplo do trânsito, eu costumo falar isso também, né, em outros contextos. Dependendo do que você vive no trânsito, você viveu uma fechada. Poxa, isso não é pessoal. Passou. Ou você pode se irritar, descer do carro, tentar bater no motorista, ficar remoendo aquilo o dia inteiro. Isso tudo representa o estado da sua saúde mental. E, Patrícia, você falou que dependendo de como eu engulo a quantidade de raiva, eu posso somatizar num câncer? Isso. Tem vários estudos científicos já comprovando isso. Inclusive para também o contrário, viu, Isabela? Até assim, pessoas que se curam de câncer mais rápido, o que, que acontece? São pessoas que riem mais, que perdoam mais, que têm uma vida mais leve. O quanto que isso faz bem? O que, que a gente já sabe também? Que essas emoções, essas fortes, ela eleva, como eu disse, a quantidade de cortisol na corrente sanguínea. E isso acaba aumentando a pressão arterial, com a história da adrenalina também. Então, pode dar derrame, pode também dar um AVC. Na história do câncer, quanto mais cortisol tiver, menos imunidade a pessoa tem. Por isso que nesta época, né, que ainda estamos aí terminando de Covid, quanto mais coisas negativas você ficar assistindo, quanto mais você falar ou brigar com as pessoas, menos imunidade você vai ter. Então, você fica muito vulnerável a pegar qualquer tipo de doença. Pessoas mais leves, mais alegres, mais generosas, mais bondosas, mais lúcidas, elas acabam tendo melhor saúde física e elas já comprovadamente saúde mental, né? Que as duas andam de mãozinha dada, não existe uma sem a outra. Totalmente. Já já eu quero fazer outras perguntas, mas eu vou aproveitar aqui o Gilvan, que traz um comentário excelente. Boa noite a todos. Eu fico muito bravo quando o motorista está mexendo no celular e não presta atenção no trânsito, né? Eu sou o motoboy. Então, Gilvan deve viver essa situação várias vezes por dia, né? De perceber a desatenção do motorista, o que pode provocar um acidente, né?
Quando a gente vive uma situação dessa, Paty, que você não tem controle da atitude do outro, você está vendo ali uma situação caótica que pode prejudicar. O que a gente pode fazer, então, para preservar a nossa saúde mental? Se afasta, entendeu? Se afasta. Alguém que está no trânsito, no celular, cai fora. Eu sei que você está trabalhando e quanto mais corridas você fizer, mais você ganha. Eu sei que a maioria das pessoas que estão muitas vezes no volante, elas esquecem disso. Às vezes acabam até reclamando do motoboy, né, que cruza alguma coisa, que toca a buzina, mas ela também não entende que é a tua maneira de trabalhar. Falta um pouco de empatia dela por você e às vezes um pouco da gente por ela também. Né? Infelizmente, hoje, o celular é o grande vilão da falta de atenção e da quebra de relacionamentos. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem está, obviamente, no celular e no trânsito, está colocando em risco a vida de todo mundo. É um perigoso. Então, por isso que eu te falo, te afasta que você não vai ter o que fazer. Agora, quantas vezes a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, e não pega também o celular, e muitas vezes tem uma criança te pedindo alguma coisa, você podia sentar no chão para brincar com seu filho, ou a esposa, ou o marido, seu parceiro, parceira, gostaria de uma conversa um pouco mais íntima, e às vezes a gente está lá, né, no nosso celular, no nosso mundo, no nosso metamundo. Se você está assistindo agora, a gente aqui, eu e a Isabela, que legal, coloca, olha, né, tira dos fones de ouvido, faz a sala inteira ouvir, porque isso aqui vale para todo mundo, para a gente aumentar os nossos relacionamentos. O problema não é você estar assistindo agora a nossa live, o problema é quanto tempo depois que a live terminar, a pessoa continua mergulhada no mundo virtual, ao invés de fazer contato com o mundo real. E isso não traz felicidade e nem saúde mental. Total. Bom, Gilvan, acho que a Patrícia ela trouxe aqui um elemento que é importante para você e para todos nós, porque se eu estou vendo uma situação que não está legal, realmente eu preciso fazer a minha parte, que é se afastar. E isso se aplica no burnout, isso se aplica nos relacionamentos, isso se aplica a tudo, né? Então, Gilvan, tá ali do lado de um motorista que você já está vendo que está distraído, já se afasta, né? Já muda de faixa, vamos dizer assim. Patrícia, por que é que eu sinto raiva? Muitas vezes, é uma boa pergunta, eu acho que essa é a primeira pergunta que a pessoa que está sentindo raiva tem que se fazer, sabe? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo raiva, entendeu? Eu estou brava comigo muitas vezes, né? Alguma coisa que eu esqueci de fazer, que eu não fiz e estou querendo culpar alguém. Eu estou brava com o sistema, com a política, com a economia. E assim, aquela pergunta, tem como resolver? Sabe? Porque se não tem como resolver, resolvido está. Por exemplo, né, eu estava indo para o congresso lá nos Estados Unidos e, obviamente, tive que comprar dólar para poder ir. Eu comprei um dólar bem mais alto do que está hoje. Né? Eu posso ficar com raiva de ter comprado antes, posso, mas vai trazer meu dinheiro de volta? Não vai. Então, assim, ó, sabe, agradeça de ter tido para conseguir comprar, de conseguir ir para o congresso, sabe? Começa a valorizar outras coisas, porque às vezes a gente fica dando. Eu lembro que a avó falava muito isso, murro em ponta de faca. Já escutaram essa expressão? É. Só vai se machucar. Então, assim, olha, vai dar para arrumar alguma coisa? Que nem essa senhora que estava no. Nem sei se é uma senhora ou um rapaz, que estava no celular, né? Ao invés de quando abriu o farol. Eu posso arrumar a vida dela, posso sair ensinando, é meu papel, é minha função, eu tenho tempo para isso. Ou, se isso realmente me incomoda, tem alguma ação que a gente possa fazer junto com o Detran, mandar alguma ideia, né? Muitas vezes para algum programa de televisão, fazer uma entrevista falando sobre segurança no trânsito. O que a gente pode fazer nesse sentido? Posso colocar uma faixa na minha moto? Né? Se você estiver no celular, cuidado, você está colocando a sua vida, você vai deixar a sua mulher viúva, sabe uma coisa assim, né? Teus filhos desamparados, sabe? Aquela para a pessoa levar aquele choque. O que você pode fazer? Essa é a pergunta. Agora, por que você está com raiva? Seja muito sincero com você, você não precisa me contar. Mas eu quero que você seja sincera, sincero com você mesmo. Porque tem que fazer contato com a emoção. Todas elas, eu tenho que fazer contato. Eu não posso ficar numa única. Então, muita atenção. Eu adoro parque de diversões, mas cuidado com o carrossel da emoção. Ficar numa emoção só. Ai, vou ficar só alegre. Você está anestesiado? Você não está fazendo contato com a realidade? Não dá. Quem fica só alegre fica eufórico. Quem fica só triste acaba na depressão. Quem fica só na raiva o tempo inteiro brigando com o mundo acaba na ira. E então, assim, ó, o que é bacana é você ficar como se fosse numa montanha-russa. Se você entrar na montanha-russa das emoções, emodiversidade, que é o nome que a gente está dando, que é essa diversidade de emoções no dia a dia, isso é o saudável, isso é a vida, isso é a vida.
Ô, Paty, você sabe que eu tenho falado muito sobre equilíbrio dinâmico. Realmente, é sim uma utopia, uma ilusão nossa achar que nós não viveremos situações de estresse, que nós não teremos, não teremos situações que podem provocar raiva. Não, isso tudo vai acontecer. Nós continuaremos lidando com pessoas que têm pontos de vista, comportamentos diferentes dos nossos. Então, reconhecer essa montanha russa de emoções é fundamental para a nossa saúde mental. O Maicon Bartelli pergunta pelo Instagram como administrar a raiva no âmbito pessoal em ambiente de trabalho. Talvez eu entenda que a pergunta do Maicon é o seguinte: como é que eu posso, ao sentir raiva no ambiente de trabalho, como que eu posso resolver a situação sem me comprometer também, né, pessoalmente? Ok. Primeiro, respira. A primeira coisa que muda em qualquer tipo de emoção é a respiração. A respiração, ela, na raiva, ela fica aqui em cima. Por isso que a pessoa acaba babando, falando asneira, não consegue pensar. Então, a primeira coisa é traga a respiração lá para a barriga, como se tivesse um balão que você quisesse encher. Então, puxa o ar em 6 tempos e solta pela boca. Desculpa, tenha o ar em 4 e solta em 6 para ir baixando. Às vezes vai ter que esperar mais de 1 minuto para você acalmar. Você caminhar também faz bem, vai pegar um café, suba uma escada, desça, qualquer exercício que você faça usando os 2 lados do corpo, você abaixa o cortisol e faz ativar de novo o teu pré-frontal. Isso te traz mais equilíbrio. Escreva, journaling, né, como diz o inglês, é uma técnica, é como se é um diário. Então, pega um caderno, quando você está muito bravo, escreva, mas assim, você não vai ler, não dá para ninguém ler, não é digitar, tem que ser escrito à mão, porque Modo são analógico. o analógico, porque são conexões neurais que você vai fazer e vai te acalmar e vai trazendo clareza nos pensamentos. Então, lá no Summit, eles falaram muito sobre a importância do journaling, de escrever mesmo. Nunca fale, faça uma reunião quando você estiver nervoso, porque as chances de você falar tudo que você pensa, tudo que você quer e se arrepender vai ser muito grande. Então, é bom, às vezes, esperar baixar um pouco a poeira, trocar de ambiente, ver qual é o teu propósito de vida e o que vale a pena, o que não vale. Porque muitas vezes, vamos supor, você está muito bravo com o fornecedor, ou está muito bravo com o colega, ou com o chefe, mas se você fizer agora, falar o que você pensa, o que você gostaria, você pode perder teu emprego. E não sei se vale a pena ou não abrir mão deste emprego neste momento. Porque pessoas complicadinhas a gente vai achar em qualquer lugar. Vai mudar de emprego e vai viver outras situações como essa. Como essa. Às vezes eu vejo muita gente chateado com um colega de trabalho. Tipo, meu colega não faz nada, eu estou sobrecarregado e meu chefe não faz nada. Eu não tenho que brigar com o meu colega. O problema não é dele, é do chefe que não está vendo. Então, é com quem que eu tenho que falar, o que a gente tem que fazer. E às vezes também tem muita gente que levanta a bandeira que quer organizar o mundo. É tua função nesse momento? Qual é a tua função? Claro que tem uma frase de mulher que eu adoro, né? A mulher disse assim, ó, você não é só responsável por aquilo que você faz, mas por aquilo que você deixou de fazer também, e obviamente que era da tua responsabilidade. Então, se é da tua responsabilidade, você deixou de fazer, né? Então, faça alguma coisa, mas alguma coisa sem agressividade e num momento que você estiver se sentindo equilibrado. Caso contrário, dê um tempo, nada do que uma noite no meio de 2 dias, para baixar um pouquinho e pensar com clareza qual vai ser a melhor fala para aquela situação. Muito interessante, Patrícia, porque às vezes nós sentimos raiva por algo que, como você falou, é sua responsabilidade, você tem como interferir, você tem como educar? Ah, eu tenho como educar. Eu, por exemplo, Patrícia, vou falar para você com todo o meu coração, desde o início do ano, todas as semanas, eu trago um tema que afeta a nossa saúde. Estão todos relacionados ao calendário nacional de saúde, por isso que a gente está fazendo esse nosso encontro hoje, porque domingo foi o Dia Mundial, né, da Felicidade. Então eu vejo, depois do que eu vivi, de ter engolido muita raiva, de ter engolido muitas situações constrangedoras, depois de ter me ausentado de mim mesma aqui, bom, não dá para seguir esse comportamento. Então, o que eu posso fazer? Então, eu, como jornalista, faço isso espontaneamente, sem receber monetariamente nada, mas o fato de eu ter a consciência de que eu posso trabalhar com a educação e saúde me deixa muito feliz. Essa é a minha recompensa. Então, se todas as pessoas que estão nos acompanhando conseguirem entender que as nossas emoções vão afetar a nossa saúde e dependendo de como você tratá-las, você pode adoecer por isso,
Então, essa é a minha responsabilidade. Mas depois disso, né, Patrícia, o que cada um vai fazer não é mais minha responsabilidade. E às vezes a gente fica num estado raivoso por ter feito algo e ter visto uma reação diferente da que você esperava. Mas aí é uma escolha de cada um. E assim, olha, bom, Isabela, eu queria te dizer que eu mesmo adoro assistir as suas lives, né? Elas me ajudam muito, muito. Adoro as pessoas com que você traz. Você está ajudando muita gente mesmo a entender o que está acontecendo com elas e poder entender que tem sim jeito, outras maneiras de ser e de fazer. Né? Então, é um bem para a humanidade, né? Essa é uma bênção, viu, Isabela? E no Promovendo a Saúde, as pessoas muitas vezes elas não se perdoam. Eu tenho uma frase que é do meu queridíssimo, né, o beloved professor Tal Ben-Shahar de Harvard, com quem sou aluna dele, e tive em contato com ele nesse último final de semana, e o Tal lhe diz o seguinte: se permita ser humano. Sabe, às vezes a gente não se permite ser humano. E uma outra pergunta é: o que você quer provar para quem? Sabe? Porque às vezes a gente vai abraçando coisas e vai fazendo coisas, ou vai ouvindo alguns feedbacks de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vibe, com a nossa turma, né? Exato. E a pergunta é: por que você tem que prestar conta para essas pessoas, entendeu? Por que elas são tão importantes para você se você não é para elas? Então, escolha a sua turma, sabe? Escolha qual é a vibe que você quer vibrar, porque vibrar em vibes baixas, ou de raiva, ou de tristeza, é muito fácil, e elas grudam na gente. Por exemplo, se uma pessoa começa a falar mal, chega assim: como é que foi teu fim de semana? E a pessoa: ai, nem te conto. Pronto, você arranja alguma coisa ruim para contar do teu também, porque você não se sente bem para falar que você teve um bom fim de semana. Então, nós temos que começar a vibrar numa outra, né, energia, de falar coisas boas, não de negar o que aconteceu de ruim, mas ver que tudo tem um lado bom. E Sim. se perdoe. Acho que, né, se permita ser humano e se perdoe. Você assumiu alguns trabalhos que não eram tão bons, algumas pessoas te passaram a perna, sei lá, no passado, mas você estava ali porque você fez o teu melhor com aquilo que você sabia naquela época. E hoje, com o conhecimento que você tem, com as experiências que você viveu, você que está aí nos ouvindo, né, te trouxeram até aqui. Então, foram aquelas dores que trouxeram as cicatrizes que fizeram você uma pessoa tão única e tão especial. E a gente esquece disso às vezes. Patrícia, que aula. Antes da gente falar mais sobre esse encontro que você participou, né, o World Happiness Summit Resilience. É resiliência que chama? Sobre resiliência. O tema esse ano foi resiliência. World Happiness Summit Resilience. Tem uma pergunta aqui da Márcia Lima, que está sempre conosco. A raiva e o ódio são emoções doentias. Qual a melhor maneira para ter autocuidado para não afetar a nossa saúde mental? Então, eu pego essa pergunta da Márcia e retomo um ponto que ficou solto ainda. Por que eu vou sentir raiva? Uma situação pode despertar raiva na Patrícia e não a mim, certo? Uhum. Sim, Mas ela é se eu pessoal. sentir Ela é raiva... pessoal. Hã? Ela é pessoal. Sim, pode ter uma raiva, né, comunitária, como por exemplo uma guerra, mas a raiva, ela é pessoal. Você sente ela numa intensidade que vai de 0 a 10, diferente de uma outra pessoa do teu lado que sofreu o mesmo tipo de abuso, o mesmo tipo de comportamento. Então, duas pessoas estão dirigindo na mesma rua, um caminhão fechou esses dois carros. Um pode entender que aquilo não é pessoal e o outro pode ficar remoendo aquilo o dia inteiro. Pode. Mas, ao sentir raiva, como eu gerencio? Então, qual a melhor maneira para que eu tenha autocuidado, para que eu acolha esse sentimento, né? E não engula e deixe para lá? Não, tá, não é nada. Ok. Primeiro, eu queria só fazer um parênteses aqui na abertura da pergunta, onde coloca assim, viu, Márcia? Você colocou assim: a raiva e o ódio são emoções doentias. Ela não é patológica, ela não necessariamente é patológica, porque ela faz parte. Eu preciso sentir raiva, por exemplo, de uma guerra, eu preciso sentir raiva de uma injustiça, porque se eu não sentir a raiva, eu não faço nenhum movimento. Emoção, a palavra já diz, né? Emoção, é movimento. A emoção sempre gera um movimento. Então, ela não é doentia por si só. Agora, sim, se você fica na raiva o tempo inteiro brigando com o mundo, com todos,
e achando problema para conseguir brigar com todo mundo, aí sim já começa a ficar patológico. Mas não necessariamente ela é uma emoção doentia. O pessoal me pergunta muito a diferença da raiva e do ódio, é a intensidade, na verdade. Eu posso estar frustrado, chateado, com raiva, ou muito pé da cara, né? Que daí eu já estou assim no nível 10. A melhor maneira para a gente se autocuidar é primeiro se autoconhecer. É o autoconhecimento, é o primeiro passo. Inclusive, para a felicidade, eles falam muito forte nisso. Quem é você? O que você quer? Qual é o teu propósito de vida? Por quem você acorda todos os dias e para que você acorda todos os dias? Quais são as suas forças? Eu adoro muito um teste que você pode fazer gratuito na internet, chamado viacarater.com. Não esquece de trocar ali para português. Não traduza, tá? Troque realmente o site para a língua portuguesa. E você vai descobrir das 24 virtudes que existem, quais são as suas 5 primeiras, que são suas assinaturas. É uma maneira da gente se autoconhecer e entender como é que a gente lida também com as coisas do mundo. Então, o Como que é o primeiro nome do passo, site? Via Caráter? via caráter. Via caráter. Eu coloco aqui já e já te mando. E ali você faz o teu teste, né? Só lembra de mudá-lo para português. Mesmo que você entenda bem o inglês, faça em português, que o relatório vai vir em português também. E é maravilhoso, que são as 24 virtudes que todo mundo tem. E quando você vai ver a lista, você fala, mas aquelas últimas é teu calcanhar de Aquiles, não é onde você entra no flow, não é onde você, né, nada de braçada. Mas quando a gente se autoconhece, a gente consegue colocar as nossas forças a nosso favor e não ir contra elas. Respira, faça meditação, veja como você se alimenta. Né? Sabia que pessoas que se alimentam demasiadamente, comem demais, muita gordura, muito açúcar, crianças, foi feita uma pesquisa recente, crianças que ingerem muita gordura e muito açúcar são crianças mais irritadas. Como que você se diverte? Nós temos que nos desligar, nós temos que nos divertir, mas tudo com moderação. Aí é que está a grande sacada. Né? Você vai ver um bom programa de televisão, uma série, faça isso, mas não maratone até as 5 da manhã. Porque daí, Exato. se não dormir direito, você não vai estar bem. E a questão de insônia, né? De dormir. Não é só a quantidade de horas de sono, mas tem que estar o quarto no escuro para poder produzir a melatonina, senão ela não Melatonina. é produzida. E muito escuro mesmo, e o horário de pico da produção da tua melatonina é das 11 às 2 da manhã. Então, quer dizer, se tu vai para a cama meia-noite, 1 hora, você já perdeu aí uma boa produção. O que ela faz por você, consolida a sua memória e refaz as células. Então, você acorda refeito no dia seguinte. Isso é autoconhecimento puro, né? O que é essencial para você e como você se inclui na própria agenda. Paty, eu tô doida para saber, né, qual é a sua opinião, se o tempo cura a raiva. Mas vamos deixar essa resposta já já. Nós ainda temos 15 minutos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que foi falado lá no World Happiness Summit Resiliência, ou seja, um encontro, né, de pessoas no mundo que estão na mesma vibração, tentando falar de felicidade como um, um, eu não sei se eu posso dizer assim, é um bem necessário. Não é utopia, não é frescura a gente falar de felicidade, não. Eles trazem como ciência mesmo. Foi um encontro com gente do mundo inteiro, tinham 500 pessoas na sala do mundo inteiro, tinha algumas brasileiras, que nós estávamos em 4 brasileiras ao todo. O que me chamou muita atenção foi o nível dos palestrantes. Então, nós tivemos o professor Martin Seligman, da Psicologia Positiva, falando da importância do otimismo, mas não do otimismo uhu, oba-oba, mas de você poder ver o lado bom das coisas, de É poder mesmo. dar esse otimismo. Falou muito sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa felicidade. Ouvimos Tal Ben-Shahar, queridíssimo também, professor de Harvard, aonde ele trouxe e se, sabe? Então tem horas que a gente começa a não aceitar as coisas como são, e aquela história do murro na ponta, né, da faca. Então, primeiro, aceita. A gente usa aqui uma frase até meio chata em português, dizendo aceita que dói menos, né? Então Sim. tem coisa assim, aceita. Não é que você está dizendo que você concorda. Olha só a diferença, gente. Não é que você concorda, você aceita. Aconteceu, é fato. Né? E se, né? E daí você começa a trabalhar o e se para você poder sair daquele marasmo. E ele diz muito: você é responsável pela sua felicidade. A felicidade ela tem o spire, que ele diz, são elementos. E ele começa com a espiritualidade.
a espiritualidade não só voltada na questão de religião, mas de propósito e significado, de ter os pensamentos, cuidar dos teus pensamentos. A gente já falou, você fica muito preocupado, muito ansioso, e quem não, né, gente, nesse mundo tão de incertezas. Uhum. Mas o que você pode fazer nesse momento, sabe? Tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer. Às vezes eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, ou buscar mais conhecimento, buscar parcerias para que a gente possa se desenvolver. Então, traz muito a nossa autorresponsabilidade. Ele fala muito do bem-estar físico, a importância de se fazer exercícios físicos. Todos os dias seria o essencial, mas vários estudos falam que pelo menos 3 vezes por semana, 20 minutos, já lhe ajuda a ter uma vida mais longa e mais feliz. Trouxeram muito uma pesquisa que foi feita, chamado Blue Sim. Zone, né, onde fala de lugares onde as pessoas vivem mais e melhor, o que elas têm em comum. E todas elas, uma alimentação saudável, com muito verde, com óleo de oliva, menos gorduras trans, menos açúcar e movimento, e a importância que é do SPIRE, o R, que é dos relacionamentos. Olha só, tem uma pesquisa que diz que homem casado é 10% mais feliz que homem solteiro. Essa é boa, não é não? Então, a importância de nós termos amigos íntimos, pessoas que a gente pode ligar e ser quem a gente é, sem precisar, sabe, fazer firula, se apresentar aquilo que você não é, mas que você possa estar sem filtro e falar o que você quiser e ser aceito, sem Interessante. julgamento. Isso Então, foi falado, então, pelo Papa da da felicidade, da ciência da felicidade. ciência da felicidade. Uma outra palestra que teve 2 que me tocaram profundamente, uma delas foi do Raj. O professor Raj, ele escreveu livros Raj sobre Sisodia. consumismo, capitalismo consciente. Uhum. Ele trouxe a vida dele, sabe, Isabela, nos tocou profundamente. Ele tem uma frase que eu adorei, ele diz o seguinte, ele falou muito a questão do pai, ele diz o seguinte, olha só, até deixei aqui anotado, amor que não é expresso é como um cheque que nunca é descontado, não faz bem a ninguém. Então, da importância, né, da delicadeza, a importância da gente falar para as pessoas que a gente as ama, de mandar uma mensagem aleatória para alguém, né, um texto, um WhatsApp para alguém que você conhece, de elogiarmos mais as pessoas, Sim. pequenas coisas, mas às vezes a gente pode estar mudando o dia dela. Sim. E como os nossos traumas nos afetam, traumas pessoais, traumas que é da nossa família, que não tem a ver com nossa história hoje, mas que a gente carrega aí de ancestrais ou da comunidade que você faz parte, o quanto que a gente tem que estar se curando, né? E estar se elevando. E por último, Isabela, o que mais me tocou foi uma mulher que falou sobre felicidade em tempos de mudança. Ela é psicoterapeuta, ela dança. Ela foi falando até que no momento ela chega e diz: Eu sou da Ucrânia. Eu peguei o último voo que meu marido me ligou e disse: Saia daí agora, ponha na mala o que você conseguir, deixa tudo e venha. E ela falou com tanta generosidade no coração, até me emociono, porque sabe, ela deixou tudo para trás. Imagina você sair com uma mala só, né? Toda a tua vida está dentro de uma mala. E ela não falou de raiva, ela não falou de me ajudem, ela falou sobre compaixão, sobre esperança, e ela trouxe uma frase dizendo: Isto vai passar. Então, em momentos que a gente, né, às vezes está sem esperança ou está numa situação muito complicada, lembrar dessa frase, isto vai passar, né, te traz mais força, mais garra, e saber que tem muita gente que quer ajudar. Então, confie nas ajudas, que as ajudas chegam. Perfeito. Eu estou aqui assim te ouvindo, eu falo, poxa vida, quantas pessoas incríveis você pôde conviver. Provavelmente você viveu experiências que estão assim só no nosso imaginário, né? De realmente cruzar com essas pessoas que estão pautando uma nova sociedade, né, Patrícia? Nós estamos falando de uma nova era de segurança psicológica. E nessa era de segurança psicológica não cabe mais certos preconceitos com empatia, bem-estar, gentileza, respeito, né? Ou seja, não dá Compaixão, mais claro. compaixão. Então, nós estamos falando de comportamentos essenciais para o bem viver. Sabe uma coisa interessante que também eu vi lá, eles estão, principalmente na Europa, estava também o CEO da DHL, eles têm lá um departamento, eles têm uma pessoa que é um CHO,
A gente fala muito de CEO, né, que é o chefe executivo do escritório, e hoje está sendo contratado CHO, que é o chefe de felicidade do escritório. Ah, Então, tem cargos de diretoria de felicidade, gente. Olha o que é as empresas sim. pensando em bem-estar e já dizendo que essas empresas que estão preocupadas com bem-estar emocional, né, e obviamente que físico dos seus funcionários, são empresas que têm os melhores funcionários e, obviamente, têm mais clientes e têm um faturamento mais alto. Fantástico. Eu não vou nem usar o nosso tempo para falar disso, porque já está muito claro. A Carla Tolomei, uma querida, que nós só nos conhecemos pela internet, assim como a Patrícia também, né? Muitas pessoas, nós nos conhecemos durante a pandemia. Ela diz lá no YouTube a sua frase, né, que você trouxe, o amor que não é expresso, que não é expressado, é como um cheque que não foi descontado. Por que você acha, Patrícia, qual é a razão de termos tanta resistência no elogio, na expressão do amor? Não estamos acostumados, acho que nós nos desacostumamos, sabe? Estamos tão agora críticos de tudo, né? Você vai lá no Instagram e fica criticando todo mundo e todos. Então a gente esqueceu da generosidade, da delicadeza. A gente acha que fica vulnerável se fizer isso. E a vulnerabilidade está justamente em não fazer isso. Então a nossa grandeza está. Vou de novo de Tal Ben-Shahar, né? Ele diz assim: olha, se você quer ser luz, ilumine todos que estão à sua volta. E a gente esquece disso. Né? Uhum. Vamos praticar mais. Tem que ser prática, tá? No começo, até entrar no piloto automático, é aquela história, a história do hábito. 21 dias aí, ó, coloca na agenda. Hoje eu vou mandar 3 WhatsApps, né? 3 mensagens, eu vou deixar uma mensagem no Instagram de alguém. Quantas vezes a gente vê alguma coisa legal que alguém postou e só vai lá dar um coraçãozinho, faz um comentário, deixa ali para aquela pessoa importante, sabe? E para você também é. Vou mostrar o quanto isso é importante. Lá no Instagram, há alguns minutos, Adriano Holder disse: Caramba, caí de paraquedas aqui num assunto que muito me interessa. Aí depois, uma outra pessoa diz assim: Meu Deus, estava sumida faz um tempo, não foi por acaso, estou anestesiada com essa live. E aí tem uma frase que eu gosto muito do livro Caibalion, que traduzindo significa assim: quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, Adriano, né, você caiu de paraquedas. Na verdade, quando você já está numa vibração, né, buscando, né, um conteúdo, uma resposta, é assim que a gente fala, cair de paraquedas. Mas na verdade, você também nos atraiu, né, a sua atenção, houve atração. Paty, você falou que quanto mais cortisol no corpo, menos imunidade eu tenho e mais vulnerável eu fico. Você comentou agora sobre esse comportamento que muitos estão tendo de radicalizar qualquer comentário, de expressar só palavras rudes. Você sabe que eu estava vendo hoje de manhã, lá no chat da rádio, alguém fazendo um comentário assim: esse programa, né, estava falando de outro programa, esse programa é horrível. Eu falei, mas o que cabe uma pessoa que está usando o tempo dela para assistir algo que ela já sabe que não é bom? Porque ela não gosta, né? E ela mantém, e ela continua assistindo, então ela está gostando, né? Mas só para trazer aqui a nossa principal pergunta, então como que a gente pode cultivar a nossa felicidade? Porque é um cultivo, né? É diário, é hora a hora, em tempos, então, de tanta raiva, de tanta incerteza, de tanta insegurança, Patrícia. Então vamos lá. Então a gente falou: permita-se ser humano, seja mais generoso, durma melhor, cuide dos teus relacionamentos, veja qual é o seu propósito de vida, o que você quer realmente da vida. Seja uma pessoa que deixe saudades. A palavra saudades só tem no nosso vocabulário. No inglês, I miss you, mas eu sinto falta de você, é pouco, né? Saudades, ela vem da alma, ela vem das entranhas. Então, se eu pudesse deixar, pelo menos, acho que uma dica é: deixa saudades por onde você passar, sabe? A gente deixa saudades não quando você está presente, mas quando você está presente quando está ausente. É quando você valorizou alguém, deu empoderamento para outra pessoa, conseguiu perdoar uma pessoa que errou, né? Eu até estava contando para a Isabela hoje, um fornecedor que errou, erros acontecem,
sabe? Eu não preciso crucificá-lo ou não preciso me vingar dele, né? Eu posso, inclusive, ligar e falar, olha, quem sabe se tu fizer assim, uma planilha assim, você não melhora aí o seu atendimento. Então, seja mais generoso com você em primeiro e depois com os outros. Lembre, quando você está no avião, a aeromoça diz, coloque a máscara, né? Se der uma despressurizada, coloque a máscara em você e depois na criança, na pessoa que estiver do teu lado. Porque se você primeiro colocar nos outros, você desmaia, ninguém vai te ajudar e você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, Totalmente. te cuida e também seja mais atencioso com as pessoas que estão na sua volta. Patrícia, é engraçado que conforme a gente vai aproximando do fim, a audiência vai subindo e tem duas questões aqui que vale a pena trazer. Vamos lá. De forma simples, Márcia Lima, a gentileza cultiva a felicidade? Com certeza, com certeza. Pessoas mais generosas, elas são mais felizes e vivem mais. Lembrando que ser generosa, em primeiro lugar, com você e com os outros também, né? Porque às vezes a pessoa é generosa com todos, mas ela esquece dela. Isso não vai trazer felicidade. Você ser generoso com todos. Então, com todos inclui você também. Perfeito. É o que eu gosto de chamar de se inclua na própria agenda. Eu adorei, eu tenho uma frase aqui, olha, como você está presente quando você está ausente. Ai, Patrícia, que coisa maravilhosa. Você trouxe hoje muitos insights. Eu tenho mais. A Maria perguntou pelo Instagram, disse que ela sente raiva de algumas atitudes, mas graças a Deus é passageira. Então a raiva ela pode ser passageira, ela pode ser duradoura. Ela tem que ser passageira, todas as emoções são passageiras, entendeu? A tristeza é passageira, a saudade é passageira, em algum momento vai vir outra coisa que vai me substituindo, né? A alegria também, tudo é passageiro, tudo é passageiro. O problema não é ser o passageiro, é você estar no momento agora. Lembra? Mais uma frasezinha. Quem fica preso no passado não desembrulha o presente. Então, não fique preso no seu passado. E também não faça, né, do teu passado um sofá, um trampolim para você ir para frente. Não adianta você ficar ansioso e preocupado com o futuro. Não sei nem se você vai estar vivo lá. Eu também não sei se eu vou estar. Então, é aqui agora. É aqui agora. É a presença. Tanto é que é presente. Ó, o presente de Deus é a presença. É aqui agora. Fique presente. Faça contato com você. E planeje, claro, o seu futuro, mas sem ficar preso no seu passado. Gente, essa frase, quem fica preso no passado não desembrulha o presente, é de quem, Patrícia? Olha, eu não sei, eu falei em cima de um palco uma vez que me veio assim uma inspiração. Não sei se outra pessoa já falou sobre isso, mas eu tenho um pouco de autoria dela, né? Então, eu vou dar sempre crédito a A você. palavra presente, né? Então. Eu também, então eu vou dar sempre crédito a você. Quem fica preso no passado não desembrulha o presente. Excelente. Que presente foi ter você conosco, Patrícia. E aí, por fim, a grande pergunta: o tempo cura a raiva? Olha, alguns pesquisadores, inclusive, uma pergunta que eu mesma fiz para o professor Toll esse final de semana, era porque ele fala que o tempo cura. E no gerenciamento da raiva, nos estudos de gerenciamento da raiva, diz que não, que é mito. O que pode acontecer? Você pode ressignificar uma situação ou uma pessoa, você pode ter amadurecido emocionalmente, até de idade mesmo, às vezes, né, o que era um problemão no passado, hoje já nem é tanto, porque outros problemas piores ou maiores apareceram. Ou você se perdoou, você se tornou uma pessoa mais leve, começou a meditar, viu que tem coisas na vida que não vale a pena o seu sofrimento e suas horas, sabe? Às vezes a gente fica guardando mágoa, guarda a pessoa na tua cabeça sem pagar aluguel, despeja, gente, despeja, sabe? Cai fora. E pensa em outras coisas. Parar de pensar, você não vai conseguir. Quanto mais eu querer parar de pensar em alguma coisa, chiclete que gruda no cabelo. Mas pensar em outras coisas, isso sim te ajuda a dar outros focos, conhecer novas pessoas, isso ajuda a ampliar o seu mundo. Amplie o seu mundo, sabe? Conheça, viaje, fale com pessoas que você nunca viu na frente, converse com estranhos. Eu converso com todo mundo, qualquer dia eu sei que eu vou me meter em confusão. Eu puxo assunto com todo mundo. E, gente, as pessoas são tão maravilhosas, tem tanta coisa bacana para a gente descobrir no mundo, tantas conexões que a gente descobre que dá para fazer. Mas seja mais leve, porque o tempo em si não vai curar. O que vai curar é a sua maturidade perante ele. Como você passou pelo tempo. A Carla Tolomei está perguntando qual é o seu Instagram, e para quem está apaixonada pela Patrícia Santos, está rolando aqui, olha, Conexão Patrícia Santos. Ô, Paty, o seu livro está à venda? Está à venda na Amazon, na editora Senac, foi para a segunda edição. Raiva, quem não tem?
Olha, eu recomendo. Eu não tenho aqui para mostrar a capa para vocês, mas foi um grande presente quando nós nos cruzamos anos atrás, Patrícia, porque é aí que eu me dei conta de como eu negligenciei esse sentimento e de como eu deixei de viver muitas experiências, inclusive de desenvolvimento pessoal, por negar a raiva. Então, é muito importante. Ninguém vai te ensinar isso na escola, pelo menos na minha época, né? Para quem nasceu na década de 80, nós não aprendemos. Então, se essa mensagem está chegando para você agora, né? Não pula para outro conteúdo tão rápido. O que você absorveu dessa história, desses nossos 46 minutos, que você vai levar com você, né? Que você vai poder colocar em prática, né, Patrícia? Porque nós estamos falando de cultivo, e cultivo é todo dia. Falou de cultivo, eu lembrei de uma frase do Quintana. Ele diz: não fica perdendo tempo correndo atrás das borboletas. Cultive o seu jardim, que elas venham até você. Acho que felicidade tem muito a ver com isso. Cultive o seu jardim para as borboletas virem até você. Perfeito. Patrícia, faltou algo para esse nosso momento que você quer trazer para cá, ou você já quer deixar aqui uma mensagem final? Nossa, é que tem tanta coisa, né, Isabela? Vai puxando, vai vindo muitas ideias, muitos outros assuntos, principalmente de todo esse summit aí que eu tive a oportunidade de participar. Mas vamos amarrar aqui dizendo que bom que você esteve presente com a gente, falando sobre o tempo hoje. O que as pessoas acham que tem de mais valoroso é o tempo delas, é como elas gastam o tempo delas, né? Usando muito, adorei também o livro, né, da Isabela, Dá um Tempo. O problema é como você utiliza esse seu tempo. E eu sei que você deu esse tempo para nós. Então, nosso coração se enche de alegria, de agradecimento por você ter ficado aqui com a gente. Nosso muitíssimo obrigado. E qualquer dúvida, vai mandando aí para nós, na Isabela ou na Patrícia, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Excelente, Patrícia. Está passando aqui o seu Instagram, Conexão Patrícia Santos. Muito obrigada, tá, minha querida, pelo seu tempo e até breve. Falaremos mais adiante, com certeza. E você que ficou conosco, então, até agora, reforço as palavras da Patrícia. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Você escolheu nos acompanhar até aqui. Espero que as palavras, como são sementes, estejam semeando insights, ideias no coração de vocês. Mas não fiquem só nas ideias, tá? Pratiquem também. A generosidade, a gratidão, isso não é bobagem. Isso é um modus operandi, é um jeito de viver, é um estilo de vida que você pode escolher. Esse foi o Promovendo a Saúde desta semana. Semana que vem tem mais. Que você tenha bastante saúde e tempo de qualidade. Até mais.